Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham na live Talentos da Nossa Cidade. Vamos aí aguardar um pouquinho para o pessoal poder chegar aí na nossa live. Mais uma vez, pessoal, bem-vindos ao Talentos da Nossa Cidade, né, que é o palco dos talentos da nossa cidade e uma fonte muito grande de inspiração para os nossos jovens, né, ambiciosos. A ideia principal dessa live é que a gente inspire os nossos jovens, os talentos dessa cidade, e que a gente trabalhe muito essa comunidade, né? O nosso principal objetivo, conforme eu falei, é inspirar e motivar as pessoas, principalmente a perseguir os seus sonhos, acreditar no seu potencial, se dedicar. A gente quer mostrar para esses jovens que o sucesso ele não tem limite, seja na escola ou em qualquer área da vida. E o Talentos da Nossa Cidade, ele tem muito a compartilhar e ensinar. E a cada semana a gente traz jovens inspiradores. A nossa conversa inspiradora da semana é com a Júlia Magalhães, a Júlia que é moradora da cidade de Piraí, né? Ela fez o ensino médio em formação de professores no Ciantec. Ela é formada em sistemas de informação pela UGB. Hoje também, além, né, dela ter nível superior, ser formada em sistema de informação, ela faz MBA em Data Science e Analytics, né, pela USP, Exalc, e também é desenvolvedora de BI na Ambev Tech. Daqui a pouco a Júlia vai explicar um pouquinho para a gente o que é a Ambev Tech. Então, essa daí vai ser a nossa conversa inspiradora. Júlia, muito obrigado pela sua participação. Como eu falei, espero que essa seja uma conversa muito inspiradora. A gente está aqui para inspirar os jovens dessa cidade. Espero que os jovens espelhem no seu talento. Você é um talento da nossa cidade. E muito obrigado por compartilhar um pouco, né, desse seu talento com os jovens dessa cidade. Júlia, boa noite, muito obrigado, Júlia. Eu que agradeço, muito boa noite para você, obrigada pela oportunidade, né, e boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu até brinquei com a Júlia quando a gente estava fazendo o teste de imagem, parece até que a gente está no mesmo cenário, mas são cenários diferentes, tá, gente? A Júlia está na casa dela, eu estou na minha. E, pessoal, queria agradecer demais a todos vocês que estão nos assistindo, né? Só mais uma vez lembrando que o Talentos da Nossa Cidade também está no YouTube. Então, logo depois dessa entrevista, né, desse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, vai também para o Facebook. Então, é só entrar no YouTube. Só entrar no YouTube e digitar lá Talentos da Nossa Cidade, que lá tem todas as conversas inspiradoras. Vou pedir também a ajuda, né, de vocês para que vocês passem a seguir lá a página, né, no YouTube, que isso ajuda muito a gente. E, mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer muito todas as mensagens de carinho que eu venho recebendo aí durante o mês todo, durante a quinzena, depois que a gente termina a live. Gente, é muito gratificante as mensagens de carinho que a gente vem recebendo. E mais ainda, é muito gratificante ouvir de pais, né, que estão chamando os seus filhos para assistir às lives, para inspirá-los, né? Então, isso é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague essa satisfação. Então, Júlia, vamos lá, Júlia. Você é a nossa convidada especial de hoje, né? Os próximos 40 minutos a gente vai bater um papo muito bacana. E aí, Júlia, vamos lá, Júlia, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? Você é moradora da cidade de Piraí, não é isso? Fala um pouquinho para a gente. Você estudou onde em Piraí? Como foi o seu ensino, sua educação básica, né? No caso, a sua educação infantil. Onde foi que você fez?
Então, sou moradora de Piraí basicamente desde que eu nasci. Só nasci em Vassouras, mas sempre morei em Piraí. Eu meio que fiz o meu ensino, a minha educação infantil na escolinha, porque minha família meio que administra a escola, então eu meio que ficava lá. Acabei aprendendo um pouco lá, né? Tendo contato com as crianças de lá. Minha avó, ao mesmo tempo, estava lá, mexias, então só ficava lá brincando. Eu admito que eu brincava pra caramba, mas ao mesmo tempo eu também aprendia um pouco, né? A escolinha da tia Ângela, né? A minha Uma escola, né? É uma escola já cultural aqui de Piraí há muitos anos, já formou muitos alunos, né? Temos diversos talentos que passou por lá. E a sua mãe também é professora, né, Júlia? Minha família inteira basicamente é de professores. Minha mãe, minha tia, só meu pai que fugiu disso, não quis ser professor. Meu pai fugiu, não deu, não deu. E basicamente até eu virei professora por causa da minha família, né? Que todo mundo é, então filho de peixe, querendo ou não, peixinho é um pouco. É verdade, é verdade. Ô, Júlia, me diz uma coisa. Tá, e você fez a sua educação infantil lá, o seu ensino fundamental, aonde foi que você fez? Então, ensino fundamental eu fiz no Lúcio de Mendonça. Eu lembro até o nome das minhas primeiras professoras, que era a tia Lídia. Adorava ela bastante, foi minha primeira professora que me ensinou realmente a ler e a escrever. Ela depois também foi minha até professora da catequese. Por ironia do destino, ela acabou sendo ela. Depois eu também tive aula com a tia Doroteia. A tia Doroteia me fazia decorar até tabuada na mão. Eu lembro até hoje que a gente fazia, por exemplo, com as mãos, basicamente, que a gente falava 7 vezes 7, aí fazia 9 vezes 9, contava com os dedos direto. Me ensinou basicamente grande parte da minha vida eu vivi no Lúcio, né? Desde o CA1, o antigo CA1, né? Até o 9º ano, basicamente. Isso é muito legal, né? Porque, assim, durante principalmente no nosso ensino fundamental, é tipo assim, o primeiro professor do jardim, né, da educação infantil, a gente nunca esquece, e também Não no dá para ensino esquecer. fundamental também tem alguns professores que são inesquecíveis, né? Fala um deles aí pra gente. Você já falou alguns aí. Isso, de fundamental, além da tia Doroteia e da tia Lídia, a gente acaba também tendo aqueles personagens meio que marcantes na nossa vida, como a Adelaide, por exemplo, professora de história do Lúcio. Nunca saiu da minha mente a Adelaide. Teve também a. Ixi, agora começa a falhar os nomes. Eu tive um monte de professores, o Geraldo também de educação física, lembro dele. Eu acho que esses foram alguns dos professores mais marcantes que eu tive, que a gente sempre. Gente, de educação física, porque eu não gostava de educação física, eu admito. Por isso eu lembro. Só que a Adelaide foi a mais marcante, que eu acho que todo mundo que passou pelo Lúcio lembra dela. Que bacana, Júlia. É isso aí. Tem alguns professores que realmente são inesquecíveis, né? Ficam muito marcados na nossa vida. Aí, Júlia, você fez o ensino fundamental, né, no Ciantec. E como que foi o seu ensino médio? Então, no ensino médio, meio que eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu fazia o ensino médio normal, ou eu fazia o geral. Aí eu fiquei pensativa sobre qual caminho talvez eu trilharia. Se eu, por exemplo, fizesse a formação de professores, o curso normal, e eu quisesse ser realmente uma professora. Eu acabei optando por esse lado, para eu, querendo ou não, acabar me formando em alguma coisa, né? Então, eu decidi fazer a formação de professores, 3 anos, fiz estágio também na cidade, né? Na PAI, no Jardim, também no Lúcio. Eu lembro até que eu fiz na sala da Patrícia e na Adriana Pires, foram as professoras que eu fiz o estágio lá e ficaram meio que na minha mente. Eu lembro dos jogos que eu acabei montando com elas, né? Legal, formação de professores, né? Aí, Júlia, assim, a formação de professores, né? A sua família deve ter ficado toda contente, né? Poxa, a gente vai ganhar mais uma professora na família. E não foi muito bem isso até o momento, né? Não foi muito bem isso que aconteceu, né? Você acabou partindo para outra área que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, pessoal, quero aproveitar aqui esse momento para dizer o seguinte: a Live Talentos da nossa cidade, até então a gente, né, vem selecionando aqueles jovens, né, que fez robótica. A Júlia não, a Júlia ela é de um momento anterior, né, Júlia?
a essa época da robótica e a gente vai também falar um pouquinho, né? Porque o talento da nossa cidade não é só robótica, né? A gente vai trazer aqui, eu venho falando isso, diversos talentos. Ô, Júlia, mas me diz uma coisa. Quando você estava lá no seu ensino fundamental, né? Você chegou a participar de alguns projetos da Secretaria de Educação, né? Eu me lembro um deles, que era um curso da Cisco, né? Que era um curso voltado para a área de informática, que era uma parceria da Secretaria de Educação com a Cisco. E aí eu quero saber como que foi para você essa novidade na época de participar do curso da Cisco? Então, eu acho que eu fiz o curso da Cisco em 2013, 2014, né? Concluindo em 2014. Foi meio que do nada, admito. Eu não sabia muito bem o que era Cisco. Eu não sabia muito bem. Eu não tinha uma perspectiva, querendo ou não. Vamos ser sinceros. Eu era uma criança, eu queria mais brincar. E admito que eu também gostava de uma coisa. Eu gostava de desmontar as coisas. Então, veio a Cisco e as aulas de informática, basicamente, que eu não fiz robótica, não era da minha época, antes era Cisco, que a gente aprendia Exatamente, na época não manutenção de tinha robótica. impressora, não tinha. Eu aprendi manutenção de impressora, aprendi meio que mexer com o computador, de forma geral, e meio que acabou meio que ligando uma chavinha na minha mente que eu sempre gostei de desmontar as coisas. Aí me coloca num curso de informática, onde eu desmonto o computador, minha mãe surtou comigo, porque eu adorei, foi um momento mega feliz da minha vida. Eu aprendi pra caramba com os meus eu tive 2 professores, o Leonardo e o Mauro, foram ótimos professores. Eu lembro até das gincanas que a gente fez, eu errei uma questão, tomei uma tortada na cara, não saiu da minha mente Oh, também. Errei a questão. Mas foi um momento muito bom que no futuro acabou girando também outra chavinha na minha mente sobre o que eu realmente queria seguir, né? Que ir para a área de tecnologia depois. pois é, isso que eu ia te perguntar, Júlia. Quando aí, né, você lá ainda no ensino fundamental, é, começou a fazer um curso, né, que você gostou, e esse curso da Cisco, que é voltado para a área de tecnologia, isso influenciou alguma coisa para a decisão que você tomou, né, um pouco mais para frente, em fazer sistemas de informação? Com certeza. Porque assim, eu acho que se a gente não tem contato realmente com as coisas ou busca saber das coisas, a gente não sabe muito bem o que a gente quer seguir. Se eu ficasse muito parada no meu mundinho, eu não iria abrir minha mente para novas oportunidades, para novos caminhos que talvez eu me encontraria muito mais do que a formação de professores que eu fiz depois, por exemplo. Muito bom, Júlia. Por isso que eu, né, sempre nas lives, eu tenho batido sempre nessa tecla. Os jovens, eles precisam de oportunidade. Talvez se lá atrás você não tivesse feito o curso da Cisco, né, não sei, talvez você não teria ido para a área de tecnologia. Eu tenho certeza que você estaria muito bem, né? Mas talvez você não teria ido para a área de tecnologia. E eu me lembro, né, na época, o esforço que a secretária Sandra fazia, né, porque participava do curso da Cisco todas as escolas do município, né, ou quase todas, e ela mandava carro buscar os alunos para participar. Né? Tinha aluno da Cacaria, tinha aluno da Jaqueira, do Varjão, de Arrozal. Né? Era um projeto muito bacana e que teve uma gincana, né, que a gente chamou de Gintec, na Praça de Santana. Eu não sei se você lembra dessa gincana, se você chegou a participar. Eu lembro bem brevemente, não, eu acho que eu participei, mas eu admito que eu não lembro muito bem como funcionava. Mas se rolou, eu com certeza participei, porque nessa época eu entrava em tudo. Pena que não tinha robótica nessa época também, fico indignada, senão eu teria entrado também. Muito bem. Ô, Júlia, me diz uma coisa. Né, a gente, essa live inspiradora, né, para os jovens que vão começar a nos assistir, ou que vão nos assistir, né, que estão aqui ao vivo ou que vão assistir o vídeo depois, me fala uma coisa. Como que você desenvolveu o hábito de estudo e organização e como que isso impactou na sua jornada acadêmica até agora? Então,
eu meio que desenvolvi porque, querendo ou não, eu tinha que me organizar bem, já que eu queria, quando eu descobri o que eu queria, eu peguei e foquei realmente nos meus estudos. Eu pegava, por exemplo, algum minuto do meu dia e estudava. Minha mãe também meio que pegava meus cadernos, sempre dava uma olhada ou me dava uma ajuda, um apoio, aquele apoio moral. Meu pai também, mas principalmente ela sempre me deu muito apoio moral. Mas eu tinha que me organizar, porque se a gente quer seguir alguma coisa, a gente meio que tem que correr atrás. Nem sempre as coisas vão vir de uma forma muito fácil. Se a gente quer passar numa prova, a gente tem que estudar ou prestar atenção. Tem que dar pelo menos aquela lidinha antes, para a gente saber como que tá cada coisa, né? Então eu parava um tempo do meu dia, estudava, ia buscar novas coisas para aprender, e ainda mais o apoio da minha mãe e do meu pai. É isso aí. Então, assim, Júlia, o que, que acontece? O ideal, né, é que você mantenha, que você tenha uma estratégia, né, para se manter sempre focada, né, naquilo que você está fazendo, né, principalmente quando se diz a respeito ao ensino superior, né, e daqui a pouco também a gente vai falar bem a fundo nisso, mas é importante falar o seguinte, né, que você, no seu ensino médio, você não focou um curso técnico, né, na realidade. Você fez formação de professores, onde também, acredito eu, que te deu uma base muito grande, né, deve também ter dado a você essa estratégia organizacional, né, de como estudar, porque ali Ali é no curso pesado. de formação de professores você passa a ver, né, você é aluna e passa a ver também o lado do professor, não é isso? Não, com certeza. E, tipo, eram muitas matérias, a gente tinha que se organizar, porque a gente fazia estágio na época. Tinham várias matérias, ainda tinha a época de Enem. Enem chegando, a gente tem que focar ainda mais. E meio que o curso normal foi uma porta também para mim, querendo ou não, porque eu era uma criança totalmente tímida, não falava muito com as pessoas. E com o curso normal eu acabei aprendendo também a me expressar mais, a falar mais. Eu tenho uma oratória um pouco melhor do que eu tinha antes. Sempre gostei de falar em público e tal, mas o curso normal me ajudou bastante a me abrir mais e também entender um pouco sobre a outra pessoa que está do meu lado, sabe? A gente acaba É, aprendendo, tendo afetividade, acaba tendo uma melhor visão sobre o outro. Ô, Júlia, eu já estou colocando aqui algumas mensagens, né? Acredito eu que tem até ex-professor, professora sua aqui falando um pouquinho, né? Tá aí ó, a mensagem da Graziela Ramos, né? Parabéns, Júlia, por ser essa menina tão dedicada e estudiosa. Muito sucesso em tudo que se propor a fazer. Que Deus continue te abençoando. É muito bacana isso, né, Júlia? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, gente. Muito bacana, gente. Ô, Júlia, me diz uma coisa. A gente está falando um pouquinho de organização, né? E é o que eu sempre falando, é o que eu sempre venho falando para os jovens. O jovem ele precisa se organizar, né? Até porque na juventude, né? E hoje, nos dias de hoje, aparecem muitas oportunidades, né? De festas, né? Mas assim, tem alguma técnica que você queria compartilhar, que você poderia compartilhar com os jovens, que ela é bem eficaz? Então, eu acho que tem momento para tudo, né? Tipo, você pode ir pra festa, você pode jogar LOLzinho no computador, feliz, um CS e tal, mas você tem que ter o seu momento de estudo e o seu momento de pensar um pouco no futuro. E Porque como? você sempre tem que ter a mente um pouco lá na frente, no caso, né? E agora uma outra pergunta que vai ficar, tem certeza vai ficar como dica. Como que você encara os momentos de dificuldade nos estudos? Porque nem tudo é mil maravilhas, né? Tem hora que você tem que parar para estudar, para entender a matéria. Como que você encara esses momentos? Aquilo, realmente, nem tudo a gente se dá bem, nem todas as matérias a gente gosta ou a gente sabe muito, mas eu acho que por mais que alguma coisa seja difícil, você tem que tentar o esforço mínimo, pelo menos para você entender o conceito. Tudo que você tenta entender, pelo menos o conceito do porquê daquilo, você tem aquele momento, por exemplo, para pesquisar um vídeo no YouTube.
para aprender um pouco melhor sobre o tema. Ou até ver uma série que fala sobre isso, principalmente as pessoas que gostam de filmes e séries. Muitos ensinam muito bem coisas que a gente tem um pouco de dificuldade de saber no dia a dia. Eu acho que é uma forma da gente acabar aprendendo mais, né? Ah, muito bem. Júlia, vamos falar agora um pouquinho, né, do que você está fazendo hoje. Você hoje está formada em sistemas de informação, você estudou na UGB, né, você entrou na UGB, você se colocou muito bem na classificação, né? Não sei se foi o Enem, aí você podia falar um pouquinho melhor para a gente. E fala para a gente um pouquinho como foi esse processo de amadurecimento seu, de você sair do ensino médio, definir que ia fazer sistema de informação, qual universidade e por quê? Então, no ensino médio, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria seguir. Eu gostei do curso normal, eu gostei da formação de professores, mas não era o meu desejo. Minha família toda de professores, mas não era uma coisa que eu queria seguir. Talvez mais para frente uma professora de tecnologia, talvez, nunca se sabe. Mas eu falei, pô, o que eu quero fazer no momento e talvez eu vou me encontrar bem. Aí eu lembrei do curso da Cisco, que eu tinha já feito há muito tempo atrás. Lembrei também de alguns vídeos que eu sempre assistia, por exemplo, no YouTube. Eu admito que eu ficava vendo o professor Guanabara, por exemplo, do curso em vídeo, que ensinava programação. Eu fazia uma Ótimo, ótimo, calculadora, ótimos cursos. eu Gustavo fazia uma Guanabara. calculadora. Um dos melhores professores de tecnologia. Eu fazia uma calculadora em Python, eu falei, pô, será que isso pode ser meu futuro, talvez? Será que eu vou me encontrar? E aquilo, a gente pode escolher uma faculdade e não se encontrar. Acontece. Só Exatamente. que eu acabei indo, eu procurei faculdades, por exemplo, na minha região, acabei encontrando sistemas de informação que entrava nessa parte da programação, que é o que eu sempre gostei. Acabei encontrando a UGB e a FOA, oferecendo esse curso. Só que eu fiz a prova para a FOA, passei em quarto ou sétimo lugar, mas eu preferi jogar minha matrícula para a UGB, por ser mais perto e também por eu ter conseguido uma bolsa de estudos, por eu ter vindo de uma escola pública, né? Que teve essa vantagem. Por eu ter sido de escola pública, eu ganhei uma bolsa de 50% e eu consegui fazer minha faculdade. E aquilo, com total apoio, e se eu fui. Eu poderia não gostar, mas se eu não gostasse, eu talvez mudaria, mas eu acabei me encontrando lá, né? Muito bom. Pô, uma pena você não ter sido minha aluna na FOA. Né? Ou você Uma não ter pena, sido meu professor não saber, pô. mas também está bem formada, né? Diversos colegas lá da FOA também lecionam na UGB. Júlia, isso é um motivo de muito orgulho para a gente, né? A gente sempre fala, poxa, você saiu de uma escola pública, né? Ficou em quarto lugar, né, na seleção, conseguiu uma bolsa, né? Hoje está formada, né? Daqui a pouco a gente fala também um pouquinho aí de outras áreas que hoje você está estudando, mas me diz uma coisa, tem alguma história, né, ou algum trabalho que você participou na faculdade, né, que você pode compartilhar? Uma experiência, né, que enfrentou algum desafio e que isso fez com que você melhorasse muito em relação aos estudos? Então, teve um da inovação, da Nissan, que geralmente existem empresas da região que propõem desafios para jovens que estão na faculdade, eu acho que ensino médio também, dependendo. Por exemplo, a Rio Sul Vale, que sempre traz algumas oportunidades, a pessoa faz algum projeto e com isso ela acaba ensinando, por exemplo, oratória, você acaba tendo contato com outras pessoas que estudam a mesma coisa que você ou têm interesses semelhantes aos seus. E eu acabei passando, meio que entrando na inovação. Minha equipe ficou em terceiro lugar com o projeto Adote uma Árvore na época, que era a gente meio que realmente um projeto de adotar uma árvore usando um aplicativo para um projeto de geolocalização, que eu acho Bacana. que eu acabei tendo um networking bastante interessante com pessoas da minha área.
acabei fazendo até amizades, assim, né? E, tipo, eu acho que quando a gente entra nesses projetos, nesses eventos que essas empresas oferecem para a gente, é uma oportunidade da gente conhecer outras pessoas e também trocar conhecimento, porque trocar conhecimento é meio que uma fonte de saber, sabe? Você vai ter contato com as pessoas e, ao mesmo tempo, você está exercitando alguma matéria, exercitando alguma coisa da sua faculdade ou que você aprendeu no YouTube, por exemplo. Com certeza, Júlia, eu sempre falei isso com os alunos da robótica. O network, aquela rede de amigos que faz, aqueles eventos onde se encontram diversas pessoas de todos os de todo o país, né? Aquilo ali é um momento único, né? Um momento importante. Você falou aí da inovação, eu cheguei a participar do lançamento, né? Na época eu estava secretário de Ciência e Tecnologia em Piraí, cheguei a participar, eu participava de todos esses eventos aqui da região, né? Principalmente aqueles que incentivavam os alunos, e eu percebia que lá realmente ali eles estavam garimpando talentos, né? Na Não, com realidade é certeza. isso. E o seu relato, Júlio, o que você fala para a gente é muito importante. Sabe por quê? Às vezes as pessoas acham que por a gente estar numa cidade pequena, né, sem um curso técnico direito, né, porque hoje só tem formação geral, né, praticamente não tem um outro tipo de curso, né, de nível médio, as pessoas estão totalmente entregues, né? E não é bem assim, né? Na realidade, se o jovem, se ele souber aproveitar as oportunidades, se ele tiver ligado, se ele correr atrás das oportunidades, né? Aquilo que você falou, tem que se dedicar, não é isso? Então, se o Aquilo nem jovem sempre surge, né, as oportunidades. A gente tem que correr atrás delas. Exatamente. A última live que eu fiz, né? Aliás, a penúltima live que eu fiz com os alunos da robótica foi muito bacana. Como que o Breno foi foi estudar no SESI em Volta Redonda. O Cauã, sempre que era do grupinho dele, sempre falava, né, que queria estudar no SESI em Resende. Aí o Raul, que é de Arrozal, começou a pesquisar e achou o dia da prova. E aí falou com o Breno. Eles se juntaram, foram fazer a prova. O Cauã foi para Resende, o Raul e o Breno, né, conseguiram bolsa em Volta Redonda, são Tem que ir bolsistas atrás lá. mesmo. Então, essa, né, é mais uma dica que a gente deixa para os nossos jovens. Os nossos jovens têm que ir atrás das oportunidades. Né? Fica também que os governantes da nossa cidade eles têm que dar oportunidade aos jovens, porque nem todos os jovens têm condições de pagar um ônibus, né, de pagar uma escola técnica, de pagar 50% ou até integral de uma faculdade. Mas os nossos jovens eles precisam de oportunidade. Né? Mas você, Júlia, assim, você falou muito bem. Né? Você falou muito bem. E com isso mostra para os jovens, né, que mesmo a gente estando numa cidade pequena, existe um caminho, né? É só ter vontade. Você falou do professor Gustavo Guanabara, me espelho bastante nele, acho ele um ótimo professor, tá? Gosto muito do material dele, né? Tem um curso de HTML que eu passo na FOA, né, que eu sou professor. Eu gosto muito do material dele, então adaptei um material com a didática dele. É muito bacana ali, e você estava muito, muito bem assistida, Júlia. Aquilo, a gente tem que começar de algum lugar, né? Esses canais do YouTube, por exemplo, hashtag programação, Gustavo Guanabara, vários outros canais, eles ensinam pelo menos o básico para você, se você quiser ir correr atrás da área de tecnologia, por exemplo, você consegue pelo menos o básico para entrar, por exemplo, numa vaga talvez depois de estagiário, talvez numa vaga de júnior, ou abrir um pouco mais sua mente, fala, pô, eu já sei robótica, estou ainda mais focando nesses estudos que eu estou vendo no YouTube. Será que eu consigo desenvolver um projeto depois, entrar numa Rio Suvale, por exemplo, e participar de uma competição? Porque aí você ainda vai pegar tudo que você está aprendendo e vai exercitar. E depois, talvez, será que agora isso é o que eu quero realmente para minha vida e eu vou entrar numa faculdade e me especializar nisso? Porque a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Nem todos os lugares a gente vai aprendendo tudo. Numa faculdade você não vai aprender tudo. Ou num curso. Você aprende um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ensinando.
Você é meio que um aglomerado de informações, né? Exatamente, Júlia. Muito importante isso tudo que você falou, né? Fica de dica para os jovens, né? Principalmente aquele que quer seguir a área de tecnologia, né? Pesquisar. Hoje a gente tem uma série de cursos que você pode fazer pela internet, alguns cursos que você não é para você fazer e falar que você já vai estar formado naquilo ali. É para você ver se realmente é a área que você quer. Não é isso? Ô, Júlia, tem uma mensagem aí de uma pessoa. Vê se você conhece a Maria de Cássia Calixto. Vixe, minha tia! Ah, tia Cássia aí, está emocionada de toda a sua trajetória nesse momento da sua vida. Continue firme e dedicada nos seus projetos e objetivos. É isso aí, Júlia. Muito bem. Ô, Júlia, vamos falar um pouquinho para o pessoal o seguinte, né? Aí a Júlia foi e fez sistemas de informação, né? E aí, como que foi? Você começou a trabalhar onde, Júlia? Então, eu acho que eu comecei a trabalhar na Ambev de Piraí. Eu trabalhava na área de logística, como desenvolvedora de BI, auxiliava algumas coisas de tecnologia, mas meu principal foco era desenvolver BIs para a área. Ô, Júlia, vamos falar para o pessoal o que é um BI. Vamos falar o que é um BI. Então, galera, assim, BI é meio que uma área que a gente fala sobre inteligência de mercado, ou inteligência de negócio. Por exemplo, os dados hoje, cada lugar a gente tem meio que um aglomerado de informações. A gente, por exemplo, tem uma planilha de Excel, a gente tem o celular com algum site cheio de informações, algum sistema cheio de outras informações. E a gente tem que, como eu posso melhorar a minha empresa com essas informações? Por exemplo, de venda. Se quanto que a Ambev está vendendo em relação a outro concorrente? A gente tem meio que uma comparação e saber como a gente pode gerir nosso negócio para ir saber meio que desenrolar melhor planos de ações, extraindo esses dados e também criando visualizações, porque a gente gosta de uma visualização bonitinha, um gráfico bonitinho, vamos Isso que eu admitir. ia falar, Júlia. O pessoal, para quem está assistindo aí, né? BI é uma área, né, que hoje é muito explorada dentro da informática, né, dentro da área, principalmente de sistema de informação, que é o seguinte: a Júlia ela pega uma planilha com dados, com informações, né, e ela transforma aquilo ali em dashboards, em telas com gráficos, né, justamente para quê? Para que os gerentes consigam tomar decisões, né, ou algumas decisões em tempo real. Então, assim, é muito bacana essa área, uma área muito legal. E como você descobriu essa área, Júlia? Essa área de BI? Essa área você descobriu na faculdade ou foi uma necessidade dentro da fábrica quando você começou a trabalhar? Foi uma mistura dos dois, admito. Eu tive um professor chamado Marcelo Arantes, um dos professores que eu mais me baseei na faculdade e aprendi bastante com ele, que ele começou a falar um pouco sobre a área de dados. Falava sobre a área de dados e tal, eu ficava tipo, tá maluco. Só que depois a gente acaba notando que dados é o novo petróleo, querendo ou não. A gente pode falar Exatamente. isso. Porque vamos supor, todo mundo hoje tem acesso a um celular. Todo mundo hoje tem acesso à internet. E meio que esse fluxo de informações de quanto você está pesquisando algum produto na internet e tudo mais, são dados valiosos para as empresas. E meio que no quinto período ou sexto período, eu acabei conversando com esse professor, e ele estava meio que me indicando também o que eu poderia aprender e estudar. E meio que me surgiu uma oportunidade na Ambev de Piraí, que eu tinha conversado com o Leonardo também, que foi meu professor da Cisco, inclusive. E ele acabou me sugerindo a vaga para eu falar, vai lá, ver se você consegue tal, entrar na vaga e tudo mais. E eu acabei passando, porque era uma necessidade na época da fábrica, da logística. E com isso, eu admito que eu não tinha muita noção, eu acabei aprendendo meio que no meu dia a dia. E também um pouco na faculdade. Foi totalmente um trabalho de, pô, como eu faço isso? Vou lá, pesquiso no YouTube, admito, no Google, pergunta para o professor, volta, traz a solução. E aquilo, não. A gente tinha muitas informações correndo ali dentro e não tinha uma boa estruturação. E eu acabei pegando Uhum. isso tudo e estruturando da melhor forma possível. E aí virou analista de BI, né? Virou analista de BI.
Ô, Júlia, a minha área nunca foi a área de desenvolvimento, né? Sempre gostei mais da área de gestão, de infraestrutura, de tecnologia, e a área de rede, né? Mas assim, nos últimos tempos eu também vim me interessando muito pelo BI. Hoje eu leciono, né? Uma das disciplinas da Faculdade de Tecnologia EAD da Unifoa, administração de sistemas de informação, aonde a gente tem como projeto principal a criação, né, de uma tela de monitoramento. Eu gostei muito da área de BI, né? E a gente que está na área de tecnologia, a gente acaba estudando, né, um pouquinho de cada área. E Então, assim, aquilo, parabéns, né? Parabéns pelo seu esforço, pelo trabalho que você fez, né? Em buscar conhecimento, né? Isso é muito importante. Você não se acomodar, né? Você buscou o conhecimento e olha só, hoje você é fera. a área que eu tô é uma área, por exemplo, a área de tecnologia é uma área muito grande. Você mesmo falou, Sim, rede, sistema, banco de dados, tudo mais. sim, A área de dados, que é a área que eu tô, existe também outras funções além de um analista de BI, por exemplo. Eu poderia ser uma cientista de dados, mexendo com inteligência sim. artificial. Eu poderia ser uma engenheira de dados. Eu acabei escolhendo no momento ser uma desenvolvedora de BI. Mas vai que no futuro, por exemplo, eu me interesso por outra coisa. Eu vou buscar meio que parar e aprender sobre isso. Muito bem. Ô, Júlia, você aí, né, beleza, você estava na Ambev lá na área de logística, né? E a Ambev, ela lançou a tal da Ambev Tech, né? Isso explica para o pessoal aí o que é a Ambev Tech. Então, a Ambev Tech é meio que um polo de tecnologia da Ambev que lida com todos os produtos da Ambev e de todas as áreas, basicamente. Existem grandes squads, grandes tribos ali dentro, que a gente acaba desenvolvendo soluções inteligentes e auxiliando também na tomada de decisões através da área de dados de analíticas para a empresa como um todo. Não só, por exemplo, a empresa aqui de Piraí, mas a empresa que está lá em São Paulo, a empresa que está lá no Sul, ou até uma empresa fora do país. A Ambev Tech meio que auxilia de forma geral nessa área, a área de tecnologia lá dentro. Tem alunos meu da FOA que faz parte da Ambev Tech, né? Tem colega que estudou comigo, né? Da minha época, que hoje está participando do Ambev Tech. Então, assim, o Ambev Tech é um projeto nacional, né? Onde vocês trabalham home office, não é isso? Sim, sim, tem gente que trabalha presencial, outros híbridos e outros home office mesmo. E eu acho que até seis de quem você está falando que estuda contigo, que eu conheço. É o Metal, Isso aí, é ele conheço, mesmo, né? já conversei com ele. E o Renan Pérez, de Volta Redonda, Renan Pérez, você deve conhecer também. Esse estudou comigo. Conheço também, tá no meu grupinho, tá escrito assim, VR no meu Teams lá da Ambev, e fica só o povo lá conversando. Ah, legal. Então, assim, gente, né, fica aqui mais uma dica, né? Então, assim, olha só que bacana, que caminho bacana que a Júlia trilhou, né? Ela estava na Ambev, né? Teve a oportunidade de começar a trabalhar com BI, fazendo faculdade, fez, né? Correu atrás do conhecimento, era um conhecimento que ela não tinha, né? Desenvolveu esse conhecimento, hoje está na Ambev Tech também desenvolvendo, né, essa mesma ferramenta. E aí, Júlia, o que você está fazendo hoje? O que você está estudando hoje? Você deu continuidade aos seus estudos? Com certeza, eu acho que a gente não pode parar, querendo ou não, mesmo que seja um cursinho. Hoje eu faço um MBA em Data Science Analytics. Eu admito que eu sou fã pra caramba de inteligência artificial. Talvez seja uma área que eu queira entrar no futuro. Então é aquilo, eu tô meio que experimentando um pouco da área dentro do meu MBA. Que aí eu vou lá, vejo, será que eu curto isso? Tanto que meio que eu também girei essa chavinha quando eu estava fazendo a faculdade, que meu TCC com aquele professor de dados, Marcelo Arantes, foi ligado à inteligência artificial, que era um projeto para a Ambev também, que era uma inteligência artificial para controle de cargas e de estoque ao mesmo tempo. Caramba, que bacana. Ô, Júlia, a gente já está quase aí finalizando, né, a nossa live. Mais uma vez, queria agradecer a todos
que estão aí nos assistindo, quero dizer a vocês que o carinho que a gente vem recebendo aí durante a live, após a live, né, é muito bacana, gente, é muito bacana. Né? E, Júlia, eu tenho certeza que você está inspirando muito os nossos jovens. Olha, estou muito orgulhoso de você também, né? Não só a sua família, eu também estou muito orgulhoso de você, principalmente saber, né? Uma moradora da nossa cidade, da cidade de Piraí, que sai de uma escola pública, né? Que se interessa, que gostou da tecnologia, né? Por um projeto lá que a Secretaria de Educação oferecia, e aquilo ali foi inspirando, inspirando, né? E hoje aí está virando, tá virando não, né? Já é uma baita de uma profissional da área de tecnologia. E aí, Júlia, me diz uma coisa: qual conselho que você daria, né, para os jovens que estão iniciando aí as suas jornadas acadêmicas e desejam alcançar um sucesso semelhante ao seu? Então, eu acho que para começar, nem tudo existe uma fórmula mágica que a gente vai seguir e vai se dar bem, né? A gente tem inspirações, a gente tem vontade, a gente tem sonho, mas a gente tem que seguir o que a gente realmente gosta, buscar também um certo nível de apoio, porque sozinho é um pouco difícil, vamos ser sinceros, sozinho é um pouco difícil. Quando a gente tem o apoio da nossa família, por mais que seja uma área de tecnologia, que às vezes o povo fala, meu Deus, essa garota vai entrar nisso, principalmente que a minha turma era só de homens. E a gente tem que seguir nosso sonho. Se a gente realmente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Não vai sempre ter uma oportunidade, então a gente tem que ir lá buscar, por exemplo, um canal no YouTube, um cursinho na internet, alguma coisa, a gente tem que iniciar de algum ponto. E depois, talvez, conversar com pessoas da área que você se interessa, seja na robótica, seja dentro de dados, seja em programação front-end, seja em mobile, seja N coisas, porque a área de TI é uma área muito grande. E aquilo, nem sempre a gente vai se encontrar de primeira. Pode ser na segunda, na terceira tentativa. Só vai na fé, porque nem de primeira a gente às vezes não consegue, não dá certo. Eu, por exemplo, tentei a formação de professores, não foi uma coisa que eu quis para minha vida. Por mais que eu gostei, não era o meu desejo. E eu continuei buscando o que eu realmente me interessei mais, né? Que era a área de tecnologia e dentro da área de tecnologia, a área de dados. Poxa, muito, muito bacana, Júlia. E mais uma vez, né, pessoal? A nossa intenção aqui é mostrar para os jovens que existe um caminho. Júlia, a gente estava, né, conversando um pouquinho antes, né? Eu me lembro quando eu acho que foi entre 2013 e 2014, né, que eu já estava secretário de Ciência e Tecnologia, e nós fomos entregar os certificados dos alunos da Cisco, né? Foi até no salão ali do Cientec, Sandra Simões, secretária de Educação, o doutor Luiz Antônio, prefeito da cidade, e eu como secretário de Ciência e Tecnologia. Né, nós fomos lá entregar os certificados para os alunos, né? E você recebeu uma homenagem naquele dia, né? Por que você recebeu essa homenagem? Qual foi o motivo? Você lembra? Vixe, gente. Então, na época, eu obtive meio que a maior média do curso na história do Brasil inteiro. Qualquer lugar que tenha aplicado o curso, a minha nota foi a maior, no caso. É Aí isso eu aí, recebi a gente. homenagem. É isso aí, Júlia. Isso aqui foi uma provocação, tá? Foi uma provocação, né? Mas uma provocação boa. Tenho certeza que todos estão muito orgulhosos de você, tá? Eu queria aqui mais uma vez agradecer a sua prontidão em nos atender, a tentar inspirar os jovens da nossa cidade. Quero agradecer o seu pai e a sua mãe, né, por permitir com que você fizesse essa live com a gente. Quero mandar um abraço aí para toda a sua família, para todos que estão nos assistindo. E uma palavra final, Júlia, para a gente finalizar a nossa live. Gente, só segue o sonho. Por mais que seja difícil, vai. Se não gostar da matéria, vai. A área de tecnologia é uma área muito grande. Se não for tecnologia, também outra área, estude e mantenha sempre seu foco. Pessoal,
Muito obrigado a todos. Próxima live vai ser no dia 28. A próxima live, dia 28. Vamos trazer outros jovens aqui para nos inspirar. Júlia, tenho certeza que você tem um caminho magnífico a seguir. Tenho certeza que você é inspiração para muitos jovens da nossa cidade. Tá? Um abraço para todos vocês e muito obrigado. Tá? Gratidão mesmo. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho dessa sua vivência, desse caminho que você vem seguindo e que os nossos jovens se inspirem cada vez mais. Pessoal, muito obrigado, tá, Júlia? Depois você dá uma olhadinha nas mensagens lá no Facebook. Deve ter pelo menos umas 10 professoras suas que deixou mensagem lá para você. Meu Deus, ainda bem que tá não foi bom? ninguém. Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima live Talentos da Nossa Cidade. Muito obrigado. Obrigada.